Olá, eu sou Lyle Young e moro no Canadá e sou membro do quadro de conferencistas da Ciência Cristã. A primeira coisa é que quero agradecer a cada um de vocês por sua participação nesta conferência e também agradeço à Primeira Igreja de Cristo Cientista em São Paulo, Brasil, por patrociná-la. Com certeza vou falar da pandemia, mas antes tenho de explicar várias coisas. Então, por favor, que tenham paciência. Vamos chegar a esse tema importante, sem dúvida. Apesar de uma pandemia, a vida é realmente bela. Tem uma amizade agradável e duradoura. Tem um lindo dia passado com a família, com várias gerações ao redor da mesma mesa. Tem gloriosos cenários da natureza. Uma pintura que retrata um momento efêmero em que a luz se tira sobre um belo lago. Um poema que, em poucas palavras, comunica uma profunda inspiração. Mas a vida humana nem é sempre agradável. Acho que podemos dizer com confiança que todos conhecemos a vida humana e seus desafios, suas decepções e seus conflitos grandes e pequenos, seus doenças, seus temores, inclusive doenças contagiosas. A ciência cristã proporciona novos conceitos sobre a natureza de Deus, novos conceitos sobre a natureza de nós como filhos de Deus. Estes novos conceitos podem nos elevar acima das discórdias e acima das limitações da vida humana, até vermos quem somos eternamente como manifestações divinas e como somos, sempre alegres, sempre em paz e sempre em boa saúde. Mary Baker Eddy, a descobridora da ciência cristã, conhecia a vida humana muito bem. Ela foi criada nos anos 1800 e 1830 no estado de New Hampshire, na região dos Estados Unidos que se chama Nova Inglaterra, onde fica a cidade de Boston. E ela era a filha mais nova numa família de 6 crianças numa fazenda. Quando ela era pequena, ela se interessava muito em Deus, realmente amava muito a Deus e gostava da sua família. Se interessava muito também em aprender e porque ficava doente, não pôde frequentar a escola com regularidade, mas foi muito encorajada em seus estudos por seu irmão Albert, que era muito estudioso. E ela se interessava muito no mundo ao redor dela e foi encorajada por seu irmão nesse senso também. Também foi muito encorajada, sobretudo pela mãe, a pôr em prática os ensinamentos de Jesus. Aos 22 anos, Mary Baker se casou com George Glover, um construtor, e juntos mudaram para uma parte dos Estados Unidos que é muito diferente, para a Carolina do Norte. Lá, depois de 6 meses, e apesar de suas orações sinceras, ela faleceu da febre amarela. Sim, de uma
doença contagiosa, deixando-la sozinha e grávida. Ela voltou para seu estado, o estado de New Hampshire, onde morou inicialmente com os pais e mais tarde com uma irmã. Quando o filho nasceu, George, ele era muito ativo e porque ela com frequência ficava doente, foi difícil para ela ocupar-se dele. Um pouco mais tarde, o resto da família, preocupado pela saúde da mãe e contra sua vontade, fizeram que o filho morasse com outra família. Naturalmente, isso foi muito difícil para ela, para Mary Baker, e acho que isso foi uma das razões pelas quais ela queria casar-se novamente, para recuperar o filho, para receber o filho, para formar uma família. Ela se casou com Daniel Patterson, um dentista itinerante. Mas o seu matrimônio não foi feliz. Ela nunca ganhou bastante dinheiro para que eles pudessem desfrutar de muita estabilidade. Mais tarde, no matrimônio, ela não foi fiel. Embora ela tenha se empenhado durante mais de 20 anos para salvar o matrimônio, finalmente, ela se divorciou dele. E a família com a qual George, o filho, estava morando, mudou para o oeste dos Estados Unidos, muito longe, ao estado de Minnesota. E lá, o filho foi informado que a mãe havia falecido. Ela não ouviu nada dele durante 5 anos e não o viu novamente até quase 25 anos. Naturalmente, todos temos problemas. Como Mary Baker estava lidando com os seus? Ela estava recorrendo ainda à sua Bíblia e também ela estava realmente tentando para pôr em prática ainda mais os ensinamentos de Jesus. Ela sabia que a Bíblia está cheia da promessa que Deus sempre está presente para nos ajudar em momentos de dificuldade. Mas como demonstrar isso praticamente em meio da doença, da solidão e da pobreza? Durante este período, ela investigou vários métodos para melhorar sua saúde, inclusive a medicina convencional, a homeopatia, um sistema de cura que era muito popular, cura com água, e o que hoje chamaríamos de hipnotismo. Durante um certo tempo, ela usou os serviços de um curador mental bem conhecido, Phineas Quimby, e ela melhorou. Mas foi temporário e, finalmente, ela ficou muito decepcionada, porque a base de cura em seu sistema não foi o princípio moral e espiritual que constituía a base dos ensinamentos e das curas de Jesus. Em 1866, teve um despertar. Ela estava caminhando a uma reunião de temperança. Foi um tipo de reunião que era bastante comum nessa época, organizada para desestimular o consumo de álcool. E foi no inverno, na cidade de Lynn, não muito longe de Boston, e
escorregou sobre a calçada coberta de gelo e ficou inconsciente. Ela foi transportada a uma casa não muito longe de lá e o médico que a atendia diagnosticou graves lesões internas e não esperava que ela sobrevivesse. Mas ela se despertou e pediu uma Bíblia. Então, em um momento de grande inspiração, quando ela estava lendo uma das curas de Jesus, todos os seus anos de busca para respostas espirituais, todos os seus anos de busca para uma melhor saúde, culminaram numa cura. Ela ficou bem. E, naturalmente, os amigos ficaram muito surpreendidos. E, embora ela tenha tido recaídas parciais nos próximos meses, finalmente ficou totalmente curada das lesões internas, mas também depois dessa experiência, ela desfrutava sempre de uma melhor saúde que antes. O que foi que ela viu? Mais tarde, ela vai explicar que durante esse momento de grande inspiração, ela viu que acima de tudo o que é orgânico, acima de tudo o que é biológico e físico, é a realidade de Deus, a vida. E que ela era unida com esta vida. E nesta relação de unidade, ela tinha tudo o que ela precisava, inclusive sua saúde. Durante a história, muitas pessoas foram curadas e então simplesmente continuavam a viver. Mas ela queria saber exatamente o que havia acontecido. Por que foi curada então? Por que não mais cedo, mais tarde? Havia uma ciência. Os bons resultados poderiam ser repetidos em outros casos, com outras pessoas. Naturalmente, para ela se voltou à sua Bíblia para compreender exatamente o que havia acontecido. E ela começou a fazer anotações muito detalhadas sobre a Bíblia. Ela encontrou que, com esta compreensão de Deus como a vida, com esta compreensão da identidade como a manifestação da vida, ela pode curar outras pessoas. E um pouco mais tarde, ela pode ensinar a outras pessoas como curar com esta compreensão. O fato de não só ela podia curar, mas também outras pessoas, confirmava para ela que ela havia descoberto a ciência da cura, que era a base da prática de cura de Jesus. Estas curas eram curas físicas importantes e frequentemente de doenças contagiosas, da tuberculose, da malária, da difteria, mas também elas tinham um aspecto moral muito importante. Com frequência, a pessoa tratada se sentia elevada espiritualmente, se tornava numa melhor pessoa e menos egoísta. Em 1875, ela finalmente chegou a organizar e depois de muito trabalho, organizou suas anotações e neste livro, Ciência e Saúde com a Chave das Escrituras,
Então, ela trabalhou muito durante quase 10 anos para chegar ao ponto de publicar este livro. Neste livro, ela explica como orar para ser protegido durante uma pandemia. Inclusive, se você esteja exposto a um vírus no cumprimento de seu próprio dever. Também ela ensina como orar para ser curada, para ser curado de um vírus. Mas antes de falar mais sobre a pandemia, queria ler um trecho que é ainda mais fundamental. Este trecho. A compreensão como a de Cristo a respeito do existir científico e da cura divina inclui o princípio perfeito e a ideia perfeita. Deus perfeito e homem perfeito, como base do pensamento e da demonstração. Agora, ela não queria dizer que os humanos são perfeitos. Ela queria dizer que, acima de tudo o que é humano, é a perfeição de Deus. E cada um de nós, em nossa verdadeira identidade como filho de Deus, manifesta esta perfeição divina. Outro trecho. Caro leitor, tu mesmo podes pôr à prova a ciência da cura e averiguar, assim, se a autora te deu a interpretação correta das Escrituras. Uma pessoa que fez isso precisamente era Asa Gilbert Eddy. E em 1877, eles se casaram. Então, Mary Baker se tornou Mary Baker Eddy. Por falar de demonstrar esta ciência por si mesmo, queria relatar duas experiências pessoais. Uma no contexto da pandemia, mas antes quero explicar uma experiência pela qual passei como faz 15 anos. E comecei a sentir uma dor muito, muito aguda no abdômen. E esta dor estava presente durante umas horas e então parou, mas voltou mais tarde e isso continuou durante mais ou menos 2 semanas. Inicialmente, naturalmente, comecei a orar e orei com estas ideias de que Deus é a vida. Eu sou perfeito como a manifestação perfeita desta vida e que a vontade de Deus para mim era que eu fosse totalmente livre. Esta dor me fazia pensar numa experiência de um membro da minha família, muitos anos antes, quando a pessoa foi hospitalizada e tratada por cálculos biliares. Cálculos biliares foi o nome da doença. E também posso dizer que durante este período eu estava exercendo um cargo na Igreja da Ciência Cristã. Mais tarde vou explicar um pouquinho sobre a Igreja. Mas esta dor não me impedia de continuar exercendo essa função. Eu estava muito grato por isso. Também durante este período, houve a visita de vários membros da minha família e eles ficavam não sabendo sobre a dor e eu estava muito, muito grato por isso também. Durante esse período, eu recebia inicialmente com ajuda de um praticista da ciência cristã e mais tarde de um outro praticista. Um praticista
da ciência cristã é uma pessoa que dedica o tempo integral a ajudar os outros por meio da oração. Eles oraram para mim, falamos sobre ideias da Bíblia e de ciência e saúde. Eles me ajudaram muito. A dor parou, como já disse, depois de 2 ou 3 semanas, mas ela voltou como 5 meses mais tarde. Mas esta vez eu estava realmente perto a enfrentar o temor, a enfrentar essas sensações, essa sensação com um senso de autoridade, um senso realmente de convicção de que, não, eu era já totalmente livre, livre para servir, livre para desfrutar da vida. E então, essa dor parou e parou finalmente, faz 15 anos. Uma tal cura tem como base um senso mais elevado do senso tradicional da identidade. Uma tal cura tem como base um senso mais elevado do senso tradicional de Deus. Quem é Deus? A ciência cristã ensina que ela, em vez de ser uma coisa dentro de muitas coisas no universo, em vez de ser uma entidade dentro de muitas entidades no universo, em realidade, Deus é tudo. Mas como é possível que Deus seja tudo se vivemos num mundo constituído de coisas? Mary Baker Eddy encontrou nas Escrituras um senso de Deus como amor infinito, sem oposto, a única substância do universo, a única vida, a única inteligência, a única mente do universo. E que isso constituía a base dos ensinamentos e das curas de Jesus. Naturalmente, podemos ler na primeira epístola de João que Deus é amor. E também no Evangelho segundo São Lucas, podemos ler o que se chama, às vezes, a pérola das parábolas. A parábola do filho pródigo. Nesta parábola, dada por Jesus, um pai que tem o coração cheio de compaixão, cheio de misericórdia, acolhe seu filho mais novo, que o havia tratado muito desrespeitosamente e que havia totalmente gastado sua herança. Quando o filho se dá conta de que realmente não tem nada, nem nada para comer, decide voltar para a casa do pai. Mas não pensa que vai ser aceito como filho. Espera talvez como trabalhador na casa de seu pai. Mas quando o pai o vê, ele corre para o abraçar e diz que quer celebrar, porque diz que o meu filho, que estava morto, reviveu. Ele estava perdido e foi achado. Com esta parábola, Jesus comunicava a natureza de cada um de nós, ou comunicava a natureza de Deus como amor infinito, incondicional para cada um de nós. O que Mary Baker Eddy via era realmente revolucionário e desafiava as suposições mais fundamentais do pensamento humano.
ela não via que tem discórdias, que tem conflitos, que tem doenças, inclusive doenças contagiosas, e também tem o amor infinito. Ela via que o amor é tão infinito que existe ali mesmo onde parece ter uma criação material imperfeita. Em outras palavras, não tem um contexto humano no qual o sofrimento é normal, natural, é inevitável para cada um de nós. E também tem o amor infinito. Ela via que o amor é tão infinito que exclui a existência de tudo o que não seja este amor e sua manifestação. Naturalmente, com esta ideia de Deus como amor infinito, sem oposto, temos que repensar o que somos, o que é a natureza da identidade. Porque necessariamente chegamos a um senso muito diferente do senso convencional. Convencionalmente, as pessoas pensam que são físicas e que estão evoluindo fisicamente num universo físico. Mas a primeira coisa que podemos dizer é que cada um de nós brilha eternamente como a manifestação deste amor infinito. E que então a identidade é perfeita como este amor. A identidade é pura, sem mácula. A identidade não pode ser oprimida, não pode ser contaminada. A identidade sempre está manifestando a perfeição deste amor infinito. Uma analogia para explicar o que somos eternamente como filhos de Deus, nossa perfeição. Uma analogia, um prédio com 3 andares. O andar térreo, o primeiro andar e o segundo andar. O andar térreo corresponde a um senso de identidade como exclusivamente física. A pessoa nasce, é formada pelos genes dos seus pais, está formada pelas suas primeiras experiências na vida e mais tarde por outras experiências. Está constituído de átomos, está constituído de elementos químicos. Então, a pessoa vive, mas mais cedo ou mais tarde, a pessoa não existe mais. Isso é o andar térreo. O primeiro andar corresponde a um senso de identidade que é essencialmente física. Então, a pessoa está vivendo fisicamente, mas um dia o corpo não existe mais, mas a pessoa sobrevive. Lamentavelmente, não sabemos precisamente em que forma. Mas o segundo andar corresponde à realidade de quem somos eternamente. E, naturalmente, nunca passamos por etapas para chegar a quem somos. Quem somos eternamente é que somos puramente espirituais, como as manifestações deste amor infinito. E o que nos dá nossa identidade não é a cor da pele da pessoa, não é o tamanho da pessoa, não é a idade da pessoa, mas cada pessoa existe, coexiste com este amor infinito sempre. Coexiste com este amor como uma manifestação única
das qualidades deste amor. Qualidades como a alegria, inteligência, a sabedoria, qualidades como a energia, a força. Tudo o que é bom humanamente provém do fato de que somos espirituais. E porque somos espirituais, que a honestidade faz parte de nós, e então por isso podemos manifestar a honestidade humanamente. E porque a integridade faz parte de nós, que podemos manifestar esta integridade na vida humana. E porque o bem-estar e a saúde fazem parte de nossa identidade, quem somos como as manifestações deste amor infinito. É por isso que podemos manifestar a saúde. Se somos puramente espirituais, como é explicar esses dois outros andares? Em realidade, somos espirituais agora e sempre. E como já disse, não passamos por etapas para chegar a esta perfeição. Então, o que podemos dizer dos outros andares é que, de um ponto de vista absoluto, não tem realidade, não existem na mente que é Deus. E são simplesmente percepções humanas, são simplesmente conceitos humanos, mas estes conceitos humanos nem são, nem são criados por este amor infinito, nem são conhecidos por este amor que cheia todo o espaço. E, em realidade, estes conceitos não têm substância. Assim sendo, a aparência humana das coisas, nossa mais alta percepção coletiva da criação divina, não pode faltar de refletir, numa certa medida, a beleza da vida espiritual. Então, todas as belas coisas da vida humana, eu mencionei algumas no princípio desta palestra, todas as belas coisas da vida humana, temos que as apreciar, temos que amar, temos que realmente celebrar estas coisas. Não porque refletem a realidade divina, a realidade absoluta que Mary Baker Eddy encontrou nas Escrituras, mas porque, mesmo como percepções humanas, têm grande valor. E, à medida que crescemos espiritualmente, todas as belas coisas da vida humana se tornam ainda mais belas, porque vemos estas coisas mais espiritualmente. E todas as coisas ruins da vida humana desaparecem, porque vemos que não tem nenhum princípio para as apoiar, não tem nenhuma rocha na qual podem ser baseadas. O que somos, quem somos eternamente, está realmente baseada nesta rocha, nesta totalidade de amor divino. E por isso, nossa individualidade coexiste com Deus em toda segurança. Por isso que nossa perfeição está sempre intacta. E por isso podemos demonstrar isso realmente vencendo o pecado. E na ciência cristã, vencer o pecado é muito importante. Mas vencemos o pecado não como uma parte da integridade, porque o pecado não pode ser parte da manifestação deste amor infinito. Então, se vencemos o pecado, mas como uma mentira sobre a identidade. Uma mentira porque
somos perfeitos como as manifestações deste amor infinito. Quando um cachorro sai de um lago ou de um rio, se sacode para ficar totalmente seco. Da mesma maneira, podemos dizer que, naturalmente, a água não faz parte do cachorro. Da mesma maneira, podemos nos sacudir mentalmente do pecado, porque o pecado não faz parte de nós, como a água não faz parte do cachorro. Queria ler um trecho da carta aos Efésios. Então, a carta aos Efésios, e tenho aqui, esta é a epístola aos Efésios, tenho aqui a Bíblia Sagrada, mas quero ler outra tradução mais contemporânea, e tenho aqui o texto. Está escrito: fostes instruídos a vos despojar da antiga maneira de viver, da vossa velha natureza, corrompida pela cobiça do engano, e vos renovar no espírito do vosso entendimento, e vos revestir de nova natureza, criada segundo a semelhança de Deus, em verdadeira retidão e santidade. A semelhança de Deus, cada um de nós, criado à semelhança de Deus, em verdadeira retidão e santidade. A pessoa de toda a história humana que mostrou o melhor esta retidão e santidade era Jesus. E Jesus amava muito, muito a Deus. Ele sempre sentia sua unidade com Deus. Quando lemos os evangelhos, podemos ver isso. Ele queria sempre obedecer a Deus. E acho que foi sua convicção do amor de Deus que lhe permitia ver a perfeição das outras pessoas. E por isso, por exemplo, não teve medo a tocar um leproso, porque sabia que Deus só tem criado boas coisas, e a doença não é uma boa coisa, não é uma coisa boa. Então, por isso, realmente, ele via que a doença não faz nenhuma parte de quem somos como filhos de Deus. Então, curava muitas pessoas e também sempre via as pessoas na luz deste amor infinito. Então, isso lhe permitia de reformar pecadores também. E acho que foi o amor que Jesus tinha realmente para Deus, que lhe permitia manifestar tanto amor para todo o mundo. Jesus nos deu também o exemplo perfeito de como viver em conformidade com nossa própria identidade como filhos de Deus. Ele mostrou perfeitamente o Cristo, a verdadeira ideia de Deus como amor infinito. Mas o Cristo existia antes de Jesus. Jesus mostrou perfeitamente este Cristo. Mas também o Cristo está aqui com cada um de nós hoje. Cristo está sempre conosco para nos despertar a nossa verdadeira natureza como filhos de Deus. O Cristo está conosco para nos mostrar quem somos como filhos de Deus. O Cristo está conosco para realmente nos curar. Isso foi a experiência de uma amiga minha, e o ano foi 1984. Ela estava no hospital e
acabou de se submeter a uma cirurgia e os médicos detectaram vários tumores no seu abdômen. Os médicos não sabiam que recomendar como tratamento. Pensava talvez outra cirurgia e então uma análise, talvez depois disso a quimioterapia, mas eles não tinham realmente muita esperança que ela vivesse, que ela sobrevivesse. Então, ela estava no hospital, mas não estava recebendo nenhum tratamento. E estava estudando a Bíblia, estava estudando ciência e saúde com a chave das Escrituras e também estava recebendo tratamento de um praticista da ciência cristã. Eles estavam tentando ver que a sua perfeição estava sempre intacta, sua saúde sempre estava intacta, porque Deus era seu pai, sua mãe, Deus é perfeito. Então, ela tinha de ser perfeita também. O seu marido, que era muito simpático, queria realmente que ela se submetesse a uma outra cirurgia. Então, ela decidiu fazer isso. Mas esta vez, os médicos nem encontraram nenhum tumor. Realmente, ela ficava totalmente livre. E agora, isso aconteceu em 84. Agora, ela está muito ativa em sua igreja. Ela está muito ativa em sua família. Tem muitos amigos. Vocês podem imaginar sua gratidão até hoje. Pensar assim que todo mundo manifesta a perfeição divina em todo momento, isso exige, às vezes, muita disciplina interior. Talvez tenha um vizinho que esteja realmente aborrecido com você e você não sabe por quê. Exige muita disciplina para não reagir, mas para recorrer a Deus, para saber, para ver a pessoa na luz da perfeição divina e para saber se tem uma coisa que você pode fazer para reconciliar com o vizinho. Ou talvez você tenha na família um membro da família que desde muitos anos manifesta um comportamento que é realmente problemático para o resto da família. Exige muita paciência. Trabalhar, continuar a apoiar, amar esse membro da família para que a pessoa realmente reformar. Mas eu posso dizer que realmente vale a pena orar e viver desta maneira, porque traz cura. As famílias e as vizinhanças, já vi isso muitas vezes. Acho também que exige muita disciplina pensar desta maneira numa pandemia. E nós podemos perguntar se é responsável pensar desta maneira. Deus perfeito, cada um de nós perfeito, durante uma pandemia. A resposta é sim, é responsável. É que pensar desta maneira nos ajuda a apoiar muito mais os cidadãos do nosso país. Pensar desta maneira nos ajudar a ter mais amor, mais apoio
para com nossos vizinhos e para nossas famílias. A ciência cristã não se pratica em isolamento, mas ensina que temos que abraçar todos em nossas orações. A ciência cristã ensina que realmente temos de apreciar tudo o que é bom humanamente, e isto inclui os enfermeiros que trabalham realmente em longas horas para cuidar das outras pessoas. Isto inclui apreciar o político que é capaz de comunicar uma informação necessária, mas de uma maneira que realmente ajude todo mundo, que não alarme a população, mas realmente encoraje todo o mundo. Isso inclui apreciar os cidadãos que respeitam os regulamentos das autoridades públicas. Minha própria vida, já vi muitas vezes a proteção que pensar desta maneira pode proporcionar. Já viajei em, acho, 32 ou 33 países no mundo, acho 22 países africanos, e às vezes em países onde o nível da higiene pública não está muito alto. Por exemplo, eu estive na cidade de Beira, na Moçambique, faz alguns anos, quando realmente a malária foi um grande problema nessa cidade. Mas quando eu viajo, não viajo com os olhos fechados, viajo com os olhos abertos a esta totalidade de amor infinito. Viajo com o coração aberto para comunicar amor, para comunicar o bem. Então, para mim, quando você está realmente manifestando este amor, realmente com o coração está cheio deste amor, não tem espaço nem para o medo, nem para um vírus. Quando nossos pensamentos, nossa consciência está totalmente cheia do amor, num senso, somos como uma lei para nós mesmos, que um vírus não pode nos afetar. Pelo menos, numa certa medida, já vivi isso várias vezes. Em março deste ano, eu estava fazendo uma turnê africana e acabei de terminar de dar as conferências na Nigéria e estava com dor na garganta. Orei e pedi também que um amigo orasse para mim. Esse foi um domingo, e mais tarde essa noite recebi uma mensagem do membro da minha família, e ela me informou que o governo canadense estava pedindo que todos os canadenses voltassem para o Canadá enquanto ainda haviam voos comerciais. Então, muito cedo, na segunda, decidi tentar voltar imediatamente. Ainda estava com dor na garganta, então pedi que o meu amigo continuasse a orar para mim. Esse foi um momento de circunstâncias, quando as circunstâncias eram muito incertas para mim. Talvez um pouco como a situação atual para muitas pessoas no mundo. Será que eu poderia comprar voos para voltar desde a Nigéria para o Canadá? Ou será que eu seria saudável o suficiente para viajar? Ou será que teria de
ficar num quarto do hotel durante semanas, durante meses. Eu queria viajar, mas foi muito importante para mim, se fosse necessário para proteger a saúde de outras pessoas, comunicar o estado da minha saúde. Se fosse necessário para proteger outros, lógico, é realmente a aplicação da regra áurea de Jesus, fazer aos outros o que queremos que eles nos façam, lógico. Eu orei, e orei com a ideia de que tudo o que um raio do sol recebe do sol, tudo o que um raio do sol recebe diretamente e exclusivamente do sol, não dos outros raios. E eu, da mesma maneira, tudo o que eu recebo diretamente e exclusivamente de Deus. E Deus nos dá a todos, para mim, para todo mundo, só coisas boas. Boas coisas, porque Deus é bom. Lógico. Orei com essa ideia. E também com a ideia que, naturalmente, Deus nunca nos dá coisas ruins para, por exemplo, nos purificar. Como já disse, já somos puros, porque somos filhos de Deus, perfeitos. Então, não passamos pela purificação para chegar a isso. Temos que manifestar essa perfeição, mas a verdade é que já somos puros. Orei também com a ideia de que eu já estava em casa, porque minha casa não é um lugar físico no Canadá. Minha casa é a consciência deste amor. E eu realmente tive muita confiança da presença de amor. Comecei a investigar as possibilidades, encontrei no internet um itinerário. Com esse itinerário, eu teria de passar por 5 aeroportos, de viajar durante 2 dias e uma noite, mas me pareceu ótimo. Então, comprei esse itinerário e passei o resto dessa segunda-feira orando para mim mesmo e orando para o mundo inteiro. Me acordei muito cedo na terça-feira e eu ficava perfeitamente bem. Agradeci o meu amigo, saí do hotel às 9 da manhã, passei pelos 5 aeroportos, foi uma viagem muito larga, muito longa e também uma viagem muito harmoniosa. E, inclusive, passei pelo aeroporto em Accra, Ghana, onde tive que passar por um scanner para que detectava a temperatura do meu corpo, tudo estava bem. E quando fosse necessário, eu podia dizer que não, eu não tive sintomas. Então, voltei muito tarde, na quarta-feira, mas realmente eu ficava muito, muito grato. E me isolei durante 2 semanas, como o governo pedia, então, que os canadenses fizeram. Eu queria relatar esta experiência para comunicar que pouco importa em que situação você esteja com esta pandemia, que você pode manter a perfeição de Deus, sua própria perfeição, a perfeição da família. E isso vai guiar-nos em todo momento para colaborar mais com as autoridades, com os vizinhos, com todos. Às vezes, pensar desta maneira muda realmente o caráter da pessoa. Isso foi a experiência de um amigo meu. Este amigo aprendeu da ciência cristã quando era adolescente e sua família não tinha muito dinheiro. Também ele conhecia
muito pouco seu pai realmente não estava presente em sua vida. E ele tinha um vizinho que era membro da Igreja da Ciência Cristã. E este vizinho lhe convidou para o acompanhar à sua igreja. Meu amigo gostava desse vizinho, era muito humilde, era uma pessoa íntegra, um bom vizinho. Então, aceitou o convite. E, em efeito, foi um convite para ir à escola dominical, porque nas igrejas da ciência cristã tem escola dominical para jovens, para adolescentes, até a idade de 20 anos. Então, assistiu. E o que ele ouviu nessa igreja, nessa escola dominical, teve realmente um grande impacto sobre ele. Porque, pela primeira vez em sua vida, ele ouviu que tem um Pai, Mãe, Deus, o amor perfeito. E que ele, meu amigo, era perfeito como o filho perfeito deste Pai, Mãe, Deus. Isso foi uma ideia maravilhosa para meu amigo. Então, ele começou a frequentar essa escola dominical. E as ideias da ciência cristã ficaram mudando sua maneira de viver. Por exemplo, ela gostava muito de seus amigos mas antes, uma de suas atividades preferidas era sair com seus amigos para beber. Mas decidiu, não, eu gosto muito dos meus amigos, mas beber, não quero fazer isso. E um pouco mais tarde, um caminho se abriu para que ele pudesse fazer a faculdade. Isso foi muito surpreendente, porque sua família não tinha muito dinheiro. Isso foi nos Estados Unidos, onde a universidade é muito cara. Foi aceito na universidade. E na universidade trabalhou muito sobre os seus estudos, mas acho que foi ainda mais importante para ele crescer espiritualmente. Ele queria trabalhar sempre de uma financeira. Ela queria sempre expressar mais amor, manifestar mais amor. E então, isso é o que fazia. Manifestou cada vez mais amor para com os professores, para com os outros estudantes também. Agora, talvez 10 anos mais tarde, ele terminou seus estudos, agora tem um emprego, está muito ativo em sua igreja, está muito ativa em sua comunidade, está casado e eles têm um filho. O que me impressiona neste caso é que esta ideia de que tem um Pai, Mãe, Deus, amor infinito, sempre presente, que cada um de nós é o filho de Deus. Isso realmente deu uma dimensão espiritual e moral que meu amigo nunca teve antes. E agora, essa ideia de um Deus infinito, amor infinito, que já enriqueceu tanto a vida do meu amigo, essa ideia está enriquecendo as vidas de outras pessoas pela maneira de viver do meu amigo. Não posso pensar neste amigo sem pensar nos 10 mandamentos. Provavelmente, nós conhecemos todos os 10 mandamentos um pouco, eram muito importantes para o ministério de Jesus.
E, obviamente, foram muito importantes no desenvolvimento da humanidade. Podemos encontrar os 10 mandamentos no livro do Êxodo, na Bíblia. O primeiro é: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Isso quer dizer para me reconhecer a infinitude deste amor. O próximo... não, isso é o terceiro. O primeiro é: não terás outros deuses diante de mim. Isso para mim quer dizer reconhecer a totalidade de Deus. O segundo é: não farás para ti imagem de escultura. E às vezes as esculturas, sim, são físicas, mas às vezes também uma escultura pode ser uma imagem mental. Uma pandemia mesmo é uma escultura mental que não temos que temer uma tal imagem. Não temos de adorar imagens mentais. Por exemplo, talvez a pessoa tenha uma imagem muito limitada de suas próprias capacidades, mas não temos que reconhecer essas imagens. O próximo: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Isso quer dizer para mim, sim, falar de uma maneira educada, mas também quer dizer reconhecer a natureza de Deus como amor infinito. O próximo: lembra-te do dia de sábado para o santificar. Gosto muito de frequentar a escola, mas gosto de frequentar a igreja, mas gosto também de ver minha própria perfeição, minha própria santidade todos os dias da semana e naturalmente, a santidade de todas as pessoas, todos os dias da semana. O próximo: honra teu pai e a tua mãe. Para mim é lógico honrar tudo o que é bom nas outras pessoas, inclusive num pai e numa mãe. Não matarás. Naturalmente, isso literalmente é importante, mas às vezes as pessoas as matam, para o dizer assim, matam a alegria da outra pessoa, impondo uma ideia limitada das suas capacidades. Não adulterarás. Isso quer dizer sempre ser fiel no seu matrimônio, mas também sempre ter pensamentos puros, sempre pensamentos limpos. Próximo: não furtarás. Isso quer dizer reconhecer o bem que já temos e então não tem necessidade de furtar. Não dirás falso testemunho. Isso quer dizer falar a verdade. Sempre na ciência cristã, a verdade é um sinônimo de Deus. E por isso é muito, muito importante sempre ser uma pessoa que fala o que é verdadeiro, falar a verdade, ser uma pessoa íntegra, muito importante na ciência cristã. Não cobiçarás. E, novamente, à medida que reconhecemos o bem que temos, não temos necessidade de cobiçar. Sim, os 10 mandamentos foram muito importantes no desenvolvimento da humanidade, e acho que a razão por isso é que os 10 mandamentos não constituem simplesmente uma lista de coisas que devemos fazer ou de coisas que não devemos fazer, mas é que os 10 mandamentos realmente definem a identidade. Por exemplo, essa ideia de não ter esculturas mentais assim falsas. Por exemplo, a filha de Deus não tem uma imagem limitada de suas capacidades. O filho de Deus não quer furtar
porque reconhece que tem todo o bem. A criança, pequena criança, estou convencido, essa criança quer dizer a verdade, porque é normal, é natural, quer dizer a verdade. Então, os 10 mandamentos nunca nos julgam, os 10 mandamentos nunca nos condenam, mas os 10 mandamentos sempre nos apoiam na demonstração da nossa própria natureza espiritual, como filhos de Deus. Expliquei que temos sempre tudo o que precisamos porque somos filhos de Deus. Queria relatar uma experiência de um amigo e este amigo perdeu seu emprego por causa de mudanças na organização. Então, ele teve uma hipoteca, uma esposa, 2 crianças. Num senso, sua situação era um pouquinho como a situação de muitas pessoas no mundo, muitas pessoas no Brasil. Neste momento, ele realmente não sabia o que ia acontecer. Mas ele não começou suas orações com a falta ou com o temor. Ele começou suas orações com o que ele compreendeu da natureza de Deus, como amor infinito. Ele pensou em quanto grande é este amor para ele, para sua esposa, para as 2 crianças. E então, por causa de suas orações, de sentir tanto quanto grande é este amor para eles, ele chegou a realmente ter muita paz e muita confiança. Ele não sabia exatamente como o que ia acontecer, mas ele tinha muita paz, muita confiança. E não muito tarde, ele recebeu uma oferta. Esse emprego seria muito exigente, teria de aprender muitas novas coisas, mas ele teve muita confiança que com Deus ele poderia fazer este trabalho. Então, o aceitou. Agora, 6 anos, mais ou menos 6 anos mais tarde, ela está fazendo muito bem nesse emprego. Realmente, a organização está apreciando muito suas capacidades e então, este emprego é realmente uma bênção para ele, para sua família, para todos. Isso confirmava para meu amigo que o amor de Deus está aqui para cada um de nós, para conosco sempre. E acho que ele não pensava muito na situação da economia, não pensava que se havia uma recessão, coisa assim. Ele pensou simplesmente em quanto grande é o amor de Deus. E este amor de Deus é muito mais grande que qualquer recessão, por exemplo. A ciência cristã cura sempre? É uma boa pergunta. Mary Baker Eddy descobriu a ciência cristã em 1866. Desde então, aqueles que praticam esta ciência têm enfrentado praticamente os mesmos problemas que o resto da humanidade, inclusive praticamente as mesmas doenças. Às vezes foram curadas imediatamente e às vezes não. Mas, em geral, a história da cura na ciência cristã é muito, muito forte. Mary Baker Eddy
fundou a Igreja de Cristo Cientista e serviu como a pastora e mais tarde como a pastora emérita. Também ela fundou várias revistas da ciência cristã. O Arauto da Ciência Cristã, que é publicado todos os meses, The Christian Science Journal, também todos os meses, e também The Christian Science Sentinel, que é publicado todas as semanas. Em cada número destas 3 revistas, desde mais de um século, são sempre publicados testemunhos de cura verificados, testemunhos de muitas doenças. Até agora, acho que tem como 65 mil testemunhos, curas de câncer, da cegueria, curas de AIDS, curas de distúrbios alimentares, curas de problemas mentais, como Alzheimer's, por exemplo, curas de dependência de drogas, até curas de ossos quebrados. Quando você lê estas curas nestas revistas, é um pouquinho como ler os evangelhos, como ler o livro dos Atos na Bíblia, que estão cheios das curas efetuadas pelo Mestre, por Jesus, Mestre, e também pelos discípulos. Também tem reuniões de testemunho nas quartas-feiras, nas igrejas da ciência cristã, e as pessoas explicam como têm realmente aplicado a ciência para ser curados e como realmente tem ajudado outras pessoas com suas orações também. A ciência cristã ensina que, e o que já vi, é que à medida que as pessoas se dão conta de que são realmente espirituais já, acontece a cura. Então, é como uma lei, na medida de que temos os olhos abertos a este fato espiritual, que já somos espirituais, e às vezes exige muito trabalho ver isso, muito crescimento espiritual, mas o fato espiritual é que já somos perfeitos. Então, isso é realmente, à medida que vemos isso, vemos a cura acontece. E realmente compreender nossa perfeição que temos como filhos de Deus, nossa condição espiritual como manifestações deste amor infinito, isso é a alegria, isso é a disciplina de seguir o exemplo perfeito do Mestre. Até agora, todos os meus exemplos eram exemplos que eram exemplos individuais, mas queria relatar uma experiência para mostrar como orar para um grupo. Pode ser sua vizinhança, pode ser o seu país, pode ser o mundo inteiro. Essa foi a experiência de um amigo meu que estava morando num país em desenvolvimento. Ele aceitou de trabalhar como o gerente financeiro numa grande instituição governamental, onde havia mais que 1.400 funcionários. Começou o trabalho, mas depois de 3 meses, se deu conta de que o roubo praticado pelos próprios funcionários era um grande problema. Este roubo tomava várias formas. A manipulação do sistema de computadora com
com a cumplicidade das caixas para roubar dinheiro, a emissão de falsos recibos e também simplesmente o roubo de equipamento. Meu amigo, queria que a transparência fosse a realidade, fosse realmente praticada nessa instituição. Queria que a instituição servisse bem seus clientes. Queria também que a contabilidade seja em conformidade com as normas internacionais. Então, começou seu trabalho para mudar a cultura da organização, porque teve de mudar a cultura para realmente solucionar o problema, para eliminar a corrupção. E tomou várias medidas. Modernizou o sistema de contabilidade, o sistema de computadora, implementou auditorias internas, melhorou o sistema de inventário e também começou a aumentar os salários. Mas, sobretudo, orou para que seus olhos fossem abertos à realidade da infinitude deste amor infinito, este amor total que é de Deus. Mary Baker Eddy descobriu que Deus é tudo. Ela queria ver essa realidade, queria ver que todos os funcionários estavam manifestando honestidade, integridade, amor. Queria ver realmente isso. Houve uma grande resistência às suas reformas. Essa resistência tomou várias formas. Primeiro, houve um grupo de funcionários que escreveram, este grupo escreveu um relatório falso sobre o meu amigo. Este relatório realmente incriminou meu amigo. E eles mandaram esse falso relatório a seu superior e ao ministro das Finanças em seu país. Todas as alegações foram investigadas. Não. Havia nenhuma verdade nessas acusações. O meu amigo era totalmente inocente. Ele continuou trabalhando. Mais tarde, um amigo dele, um colega, lhe disse que havia ouvido uma conversa entre dois outros funcionários e eles disseram que realmente a única maneira de parar esta reforma seria de eliminar meu amigo, utilizando a feitiçaria. Meu amigo não ficou impressionado. Ele sabia que o amor é o único poder e tinha muita confiança nisso. Um pouco mais tarde, ele estava sozinho na oficina, trabalhando. Foi um sábado e, de repente, sentiu uma dor muito aguda e uma parte de seu corpo parecia ser paralisada. Ele reconheceu imediatamente que era uma resistência impessoal a estas reformas. Ele não aceitou isso. Orou especificamente com este trecho em Ciência e Saúde, onde está escrito: tua influência para o bem
depende do peso que colocas no prato certo da balança. O bem que fazes e incorporas te dá o único poder que se pode conseguir. Orou com essas ideias. E, talvez 2 ou 3 dias depois, a dor parou totalmente. Ele pôde mover-se normalmente e continuou orando. E agora a administração agora estava proporcionando 2 homens que estavam lá para o proteger, porque ele havia recebido ameaças. Mas ele ficava muito tranquilo, porque realmente ele teve muita confiança que Deus estava governando. O amor é realmente infinito. Então, uma coisa maravilhosa aconteceu. Seus colegas, ao mesmo nível que ele, na administração, começaram a realmente abraçar estas reformas, a apoiar estas reformas. E não muito mais tarde, todos os funcionários aceitaram e apoiaram estas reformas. Foi uma grande vitória para esta instituição, num país onde a corrupção é realmente um grande problema. Acho que foi também uma grande vitória para meu amigo. Isso eu queria ler o que ele escreveu. Escreveu o seguinte: aprendi que tudo é possível a Deus, o amor divino, quando trabalhamos com desprendimento para o bem coletivo e colocamos em prática a honestidade e a integridade. Nossa inocência pode ser comprovada e as pessoas confirmarão que aquilo que estamos fazendo é bom. Essa maneira de trabalhar ajuda a tirar da miséria os países pobres. Então, essa foi a sua observação. Queria relatar esta experiência para que vocês tenham muita confiança em suas orações, muita confiança quanto a esta pandemia. Eu sei que está afetando o Brasil muito, mas ainda temos que ter muita confiança. Muita confiança quando vocês estão orando para diminuir o crime, ou para mudanças climáticas, por exemplo. Meu amigo nunca pensou, eu sou vizinho, como pode ser que as minhas orações tenham realmente um impacto? Ele nunca pensou isso. Ele sempre compreendia que este amor infinito é tudo. E cada indivíduo, a identidade de cada pessoa é a manifestação perfeita deste amor. E ele realmente manteve esta verdade. E então, viu os bons resultados. Então, temos que ter muita confiança quando estamos orando. Sim, tem problemas. E sim, tem desafios no Brasil e em outros países. Mas realmente temos as ferramentas necessárias para mudar toda a situação negativa com a ajuda de Deus. Queria ler outro trecho, um último trecho de Ciência e Saúde. Este trecho é lido praticamente a última coisa durante os cultos dominicais da ciência cristã. É uma declaração da natureza, da identidade do Filho de Deus. E é realmente a última coisa que é lida nas escolas dominicais. E neste trecho, a autora utiliza a palavra homem para indicar
homens e mulheres em sua verdadeira identidade como filhos de Deus. Aqui está. Não há vida, verdade, inteligência, nem substância na matéria. Tudo é a mente infinita e sua manifestação infinita, porque Deus é tudo em tudo. O Espírito é a verdade imortal. A matéria é o erro mortal. O Espírito é o real e eterno. A matéria é o irreal e temporal. O Espírito é Deus. E o homem é sua imagem e semelhança. Por isso, o homem não é material. Ele é espiritual. Para resumir, falei um pouco sobre a história de Mary Baker Eddy, como ela descobriu nas Escrituras o senso de Deus como amor infinito, sem oposto. Ela descobriu que Deus é tudo. A identidade é a expressão perfeita, a manifestação perfeita deste amor. Já somos perfeitos como filhos de Deus. Expliquei também que esta realidade vem para cada um de nós, onde estamos na vida humana, para nos ajudar, para nos consolar, para nos encorajar, para nos curar, para nos redimir também. Expliquei que, em realidade, temos de ter muita confiança quando estamos orando, porque este Deus que é tudo é o único poder, como demonstrou o meu amigo nesse país em desenvolvimento, demonstrou que não, o amor é o único poder. O amor é o único poder no mundo inteiro. E podemos demonstrar isso. Se queremos realmente ter, por exemplo, políticos honestos e íntegros, nossas orações nesse senso vão ser eficazes à medida que nós vivemos essas qualidades nós mesmos, a integridade e a honestidade. Então, é nossa maneira de viver esta realidade de nossa perfeição que faz que nossas orações tenham realmente poder. Queria recomendar um estudo profundo da Bíblia para compreender bem sua natureza como filho, como filha de Deus. Queria recomendar de todo o meu coração um estudo profundo de ciência e saúde para compreender melhor a Bíblia em seu senso mais prático, em seu senso espiritual. Queria agradecer novamente à primeira igreja de Cristo Cientista em São Paulo, Brasil, por patrocinar esta conferência. E última coisa, queria agradecer a cada um de vocês por sua participação. Muito obrigado pela atenção. Boa tarde.